A Câmara Federal votou o PLP 39, que é o nosso 149, que nós havíamos votado há 10 dias atrás. O que fez o Senado Federal? Para, além de ajudar emergencialmente os estados, o Senado impôs um duro ajuste fiscal nas contrapartidas dos estados. E o que nós fizemos ontem? Lutamos muito para retirar o artigo 8º, que congela aumento salarial, concurso público e impõe um duro congelamento nas despesas obrigatórias, como saúde, educação, segurança pública, enfim. Nós não conseguimos aprovar a retirada desse artigo 8, mas em compensação nós avançamos em outros destaques e aprovamos que é uma conquista histórica dos trabalhadores e da educação pública brasileira. Retiramos a educação pública, seja ela básica, média e superior e profissionalizante, do contingenciamento, aliás, do congelamento que o Senado impôs a uma área central no desenvolvimento do país. Essa vitória da educação tem a marca da oposição, tem a marca do PT, tem a marca daqueles que trabalham todo dia em defesa do Brasil e em defesa da educação pública brasileira. Senhor presidente, colegas deputados, muitas e louváveis têm sido as iniciativas de criar vacinas, de criar antídotos para controlar esse novo coronavírus. Só que até isso acontecer, nós precisamos encontrar alternativas para que o Brasil inicie uma retomada gradual das suas atividades econômicas. Eu fiz uma rápida consulta, uma pesquisa por meio das minhas redes sociais e eu constatei que pelo menos 90% das pessoas que participaram dessa pesquisa foram afetadas pela crise econômica que estamos vivendo. Eu fiquei surpreso, inclusive, com alguns relatos, muitos deles dramáticos, muitos estão assim realmente desesperados. Uma hora esse auxílio do governo não vai mais resolver. Os empréstimos não vão mais cobrir o rombo. Uma hora, as medidas emergenciais vão parar de fazer efeito. E aí, poderá ser tarde demais. Eu acredito, colegas, que já devemos começar a voltar à normalidade. Nós temos que achar maneiras de recuperar gradualmente o país e também dar condições dignas para que os brasileiros não tenham que passar pela fome, passar pela pobreza. Nós aqui do Legislativo, junto com o governo federal, temos feito a nossa parte, mas muito mais ainda terá que ser feito para que a gente consiga superar essa grande crise que com certeza o Brasil e o mundo ainda passarão. Qual a importância da medida provisória 915, aquela que dá novos procedimentos para avaliação dos bens da União e que dá regras novas para alienação desses mesmos bens, ou seja, venda. É uma medida provisória basicamente para poder facilitar a venda dos imóveis da União. Pode parecer uma boa ideia, uma má ideia? Vou te falar e dar números. A União tem 650 mil imóveis. Mesmo assim, ela gasta 7,4 bilhões de aluguel por ano, porque os imóveis que ela tem não servem para a sua utilização. São imóveis antigos, degradados ou mesmo terras nuas, que sem nenhuma benfeitoria e que não servem para a União, para ela poder gerir e poder tocar os órgãos que são necessários. Ou seja, a União vai atrás de imóveis novos, móveis modernos da iniciativa privada, sendo que ela tem 650 mil imóveis. Então essa medida provisória dá destino e facilitação para poder vender esses imóveis, gerar liquidez para o governo e assim ele pode investir no que é necessário, seja na saúde, segurança e educação. E agora a saúde muito mais necessária, porque nós temos uma pandemia à nossa porta aí e precisamos investir em saúde para poder minimizar as dores e as dificuldades dessa pandemia. Tem um outro ponto. Imóveis parados custam, porque nós temos que botar guardas, fazer a manutenção disso, poder preservar esses imóveis. Porque imóveis sem nenhuma vigilância são invadidos sistematicamente no Brasil por movimentos. Os movimentos do sem terra, dos movimentos do sem teto, que simplesmente avançam para cima disso, muitas vezes grilagem. E quando são imóveis urbanos, como grandes prédios, esses movimentos têm a cara de pau de ainda cobrar aluguel daqueles que moram lá. Põe administradores da invasão. São aqueles que põem as regras da invasão. Invasão essa de prédios
que não serviam para o governo e que tem instalações elétricas precárias, instalações sanitárias precárias, não tem água, não tem elevador, não tem a menor manutenção, um perigo para muita gente. Mas nem por isso eles deixam de invadir e cobram. E tem um exemplo muito feio desse. Em São Paulo, aquele edifício Wilson Paes de Almeida, com todo invadido, sendo cobrado aluguel, pegou fogo, matando 7 pessoas que estavam lá dentro e não podiam fugir porque os administradores fechavam o prédio para que ninguém saísse sem deixar de pagar o seu aluguel. E é isso que nós temos que evitar, que esses imóveis fiquem na mão de pessoas aproveitadoras que invadem. Por isso, a 915 tem que ser aprovada para gerar recursos para a União. Senhor presidente, demais parlamentares e povo brasileiro, faço esse discurso hoje aqui para comentar esse recente episódio do dia 5 de maio, um depoimento feito à Polícia Federal por um ex-ministro do governo Bolsonaro. Um ex-ministro que gozava de uma credibilidade nacional e internacional, era um símbolo de combate à corrupção e que saiu de uma forma muito dura para o Brasil, para o governo Bolsonaro, no momento em que nós temos uma grande crise sanitária por conta do coronavírus, de uma grave crise econômica, fruto desta crise sanitária e também pela irresponsabilidade de alguns governadores e prefeitos que têm promovido verdadeiros lockdowns nos seus entes federativos, e ele sai fazendo graves ataques, denúncias, ilações, cometendo atos caluniosos contra a figura do presidente da República e promovendo uma crise política. Muitos diziam que para ele sair instalando uma crise política é que havia razões para tal, que havia alguma coerência no seu pensamento. E eu já julgava, assim como muitos brasileiros que querem ver o Brasil sair dessa crise, que era uma irresponsabilidade. Dia 5 de maio, seu depoimento demonstrou que ele não tinha provas, seus indícios são frágeis, e ele, de maneira ardilosa, porque está sendo orientado politicamente por pessoas que estão por trás dele, ele tira o seu da reta e ele somente dá fatos, mas não acusa o presidente de crimes. Diz que não acusa o presidente de crimes. Fala categoricamente, porque sabe que se for provado que aquilo que ele fala é mentira, ele pode responder por denunciação caluniosa e por crimes contra a honra do presidente. De maneira ardilosa, colocou fogo no Brasil, colocou uma crise política que agora estamos reparando, para agora ter todo o cuidado para não culpar o presidente, não criminalizar o presidente, sabendo que não há provas para isso. Jair Bolsonaro, mais uma vez, mostra que tem razão. Jair Bolsonaro, uma pessoa que tem esse apoio popular que nunca antes na história do Brasil, parafraseando um presidiário, nunca se viu na história do Brasil. E aqueles que pularam de barco, a partir do depoimento dele, permaneçam aí. Permaneçam desse lado. Vocês não são dignos de estar desse lado aqui. Aprovamos, após uma longa sessão, um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus para socorrer estados e municípios. Esse projeto, quando for aprovado, vai ajudar e muito o Rio de Janeiro. Os recursos serão utilizados para compra de equipamentos hospitalares, investimento em testes, pagamento de salário de servidores e para que os serviços não parem. Como contrapartida, para receber esses recursos, os estados ficam proibidos, por exemplo, de reajuste salarial de servidores, contratações não emergenciais, realização de novos concursos, entre outras medidas. Mas profissionais das áreas essenciais como limpeza, saúde, segurança, assistência social e educação não estão incluídos nesses requisitos. Essa foi a forma que encontramos para resguardar essas áreas tão importantes para o funcionamento do nosso país, que precisam de investimentos constantemente. Contem sempre comigo.
O projeto agora volta para ser aprovado no Senado Federal e antes de começar a valer, precisa ser sancionado pelo presidente da República. Forte abraço, fique com Deus. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aprovamos ontem na Câmara o projeto de lei 39 vindo do Senado, que destina mais recursos para estados e municípios. Parabéns! Estados e municípios precisam muito de recursos, em especial nesse período de coronavírus. Mas, infelizmente, veio junto no projeto o congelamento de salários para servidores federais, estaduais e municipais. Eu me pergunto, quando é que o nosso Congresso, que o governo brasileiro vai ter coragem de cortar no andar de cima, de tirar recursos dos lucros dos bancos, das grandes fortunas? Essa pergunta fica no ar, porque este seria o caminho. Mas conseguimos retirar os educadores do congelamento, os assistentes sociais do congelamento, pessoal do trabalho da limpeza, já que segurança e saúde estavam fora. Derrubamos a proposta de destinação de limites de prazo para os concursos públicos. Vão permanecer valendo como estava. Então nós temos que comemorar algumas conquistas e lamentar o congelamento aplicado pelo governo federal e pelo legislativo. Fica aqui o reconhecimento da importância do que aprovamos e o nosso protesto das maldades que foram feitas. Sem o nosso voto, é bom que se diga. A maioria das investigações onde existe algum tipo de suspeita sobre a família Bolsonaro está no estado do Rio de Janeiro. É lá que se investiga o Queiroz, o ex-capitão miliciano Adriano da Nóbrega, ambos ligados à família Bolsonaro. Também é no Rio que está o caso do assassinato de Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. E é no Rio ainda que está a investigação sobre rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente. Já se sabe, por exemplo, que Adriano da Nóbrega era um dos beneficiados com o dinheiro dessa rachadinha. E mais recentemente veio ao público que esse dinheiro também financiava negócios imobiliários ilegais das milícias. Aliás, é no Rio que estão as milícias. Então não podemos fingir que não sabemos que tudo isso, quando temos a revelação da frase de Bolsonaro para Sérgio Moro, você tem 27 superintendências da Polícia Federal, eu quero apenas uma, a do Rio? Ora, isso é uma confissão. É evidente que Bolsonaro queria interferir nas investigações sobre sua família e possivelmente para abafá-las. Agora, o Supremo está investigando essa interferência, mas ela, de fato, já aconteceu. Com a saída de Moro, Bolsonaro mudou a direção da Polícia Federal e a primeira providência do novo diretor, qual é que foi? Trocar o superintendente da Polícia Federal da onde? Do Rio de Janeiro. O crime, portanto, está consumado. Bolsonaro não só tentou interferir na polícia, ele interferiu. O Enem precisa ser adiado. Por isso nós apresentamos o projeto de Decreto Legislativo 167 de 2020, pedindo a suspensão do edital do Enem. A gente entende que o Enem está vinculado a uma série de outros programas, como é o caso do SISU, e que pode afetar toda a organização do sistema educacional brasileiro. Mas a gente sabe que o ano de 2020 vai ser resolvido ao longo dos próximos 3 anos. E por isso a gente defende o adiamento do Enem. Não adiar o Enem significa desconhecer a realidade de 37 milhões de estudantes da rede pública que estão sem aula e sem uma alternativa concreta de aprendizagem à distância. É exatamente porque nós estamos no início da pandemia que o INEP deveria suspender a prova,
para que tivesse tempo de se organizar com as empresas contratadas para fazer esse grande exame nacional, a gente entende que é melhor tomar essa decisão agora, como fizeram outros países, como Estados Unidos e França. Até mesmo o Gaokao, que é o maior exame do mundo feito pelo governo chinês, foi adiado. Todas as justificativas do MEC para manter a prova do Enem são de ordem administrativa. É como se nós não reconhecêssemos as dificuldades que serão enfrentadas. Mas nós entendemos que todas as decisões no momento de pandemia são decisões difíceis que vão exigir grande apuro técnico, grande capacidade de gestão. E talvez seja disso que o MEC tenha medo. É preciso garantir aos estudantes das escolas públicas condições mínimas de concorrência, porque isso vai ao encontro do preceito constitucional da igualdade. A escola também é um elemento de construção de um país mais justo. A escola também é um elemento de combate às desigualdades regionais e sociais do nosso imenso país continental. Manter a prova do Enem pode até levar a uma judicialização desse assunto. Então, essa campanha feita pelo MEC, defendendo a manutenção da data do Enem, é uma afronta contra os estudantes brasileiros. Ela mostra a profunda alienação do MEC sobre a pandemia e também representa essa postura negacionista de parte do governo brasileiro sobre a gravidade do momento que nós estamos vivendo. A garantia do desenvolvimento econômico, com justiça social, com distribuição de renda, passa necessariamente pelo avanço da ciência. É com a inovação tecnológica, com pesquisa e desenvolvimento, com a pesquisa pura, com a pesquisa aplicada, que se consegue avançar, fazer com que o país possa inserir-se internacionalmente, possa progredir, possa ser respeitado no mundo. Em momentos de pandemia, a ciência tem um papel ainda mais determinante. Se tivesse mais investimentos na ciência brasileira, em nossas universidades, em especial nas nossas universidades públicas, que é onde de fato se realiza a pesquisa, onde se aprofunda a ciência, tanto pura como aplicada, nós teríamos condições de, quem sabe, já ter desenvolvido algo para enfrentar essa pandemia. Sem contar que é através da ciência e da pesquisa que o próprio SUS pode avançar. Como estaria o Brasil hoje se nós tivéssemos mais recursos para o SUS? Se nós tivéssemos mais pesquisas que envolvessem as doenças que nós temos em nosso país? Portanto, a relação da pandemia com a ciência, ela é absoluta. Quanto mais investimentos na ciência, mais capacidade de enfrentamento a essa pandemia, o menor número de mortes nós teríamos não só no Brasil, como no mundo. É uma pena que nós tenhamos um presidente da República que é negacionista, que nega a história, que nega a ciência, e com isso todo o povo pague a conta. E o que é pior, pague com a própria vida. Por isso, neste momento, nós temos que nos motivar, incentivar e lutar por mais verbas para a ciência, para o apoio à ciência, lembrando sempre, não há desenvolvimento nem justiça social sem o avanço da ciência. O Brasil vive uma situação desesperadora provocada pela pandemia, que tem trazido tantas mortes. As famílias estão enlutadas. Milhares e milhares de pessoas estão doentes. Outras morreram sem o direito à assistência. As pessoas que amam procuram o isolamento social para proteger a si e as pessoas amadas. Mas o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, insiste em cometer o crime de conclamar as pessoas a irem para as ruas, numa demonstração de profundo desamor à vida e desrespeito à ciência e à técnica, que é obedecida em grande medida pelo próprio ministério por ele nomeado. Não bastasse isso,
incentiva o crime de ocupação de terras da União, a grilagem, o desmatamento, a ação de mineradora em terras indígenas, a derrubada da floresta para ocupação por pessoas de má fé que pretendem ter legalizada a sua terra e já há medidas provisórias para regularizar e tornar legal o crime de grilagem de terras do povo brasileiro. O IBAMA tem tentado agir, mas sempre que há uma ação do IBAMA para evitar os crimes contra a floresta e seus povos, diretores, coordenadores de operações e fiscais são violentados na sua dignidade, são vilipendiados no seu direito à honra, à dignidade e ao exercício na função pública. Em Uruará, chegou-se ao extremo. Apesar da presença da Força Nacional de Segurança e forças federais, um servidor federal do IBAMA recebeu uma garrafada de criminosos que estavam ocupando terras indígenas, áreas protegidas e desmatando a floresta. Ah, não! Esse tipo de crime, incentivado pela autoridade máxima do país, não pode ser perpetrado e não pode ser aceito. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, telespectadores da TV Câmara, para muitas famílias brasileiras, esse domingo, quando é celebrado o Dia das Mães, não trará qualquer alegria. Pelo contrário, reforçará dores já latentes. Não podemos esquecer, nem mesmo por um segundo, que por trás dos números existem pessoas, com histórias, famílias e sonhos. Dentre as aproximadas 9.000 mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil, estão muitas mães, avós, bisavós. Estão também filhos e filhas, cuja morte provocada pelo Covid-19 deixará mães de braços vazios no domingo. A cena clássica de mesa cheia de pessoas, comidas e afeto, característica da celebração da data, já não existiria para muitos brasileiros conscientes, já que toda e qualquer aglomeração nesse momento é muito perigosa. Mas não podemos nos silenciar sobre o sofrimento daquelas que, quando tudo isso passar, e vai passar, não terão a mesa completa de novo. E onde havia festa, restará ausência e saudades. Essas palavras, senhor presidente, são para manifestar solidariedade a esses filhos e filhas, a essas mães, mas principalmente para entendermos que o contador de óbitos que avança não mostra o sofrimento de quem acompanha cada partida. A Câmara dos Deputados deve ecoar a memória dessas pessoas, a dor de quem fica, e reforçar a sociedade que só há um caminho para a mesa cheia e completa após a pandemia: ficar em casa. Como líder do Cidadania, estou encaminhando 2 requerimentos de informações, 2 indicações ao Executivo, porque nos preocupa muito o fato de que uma série de decisões tomadas aqui no Parlamento, outras medidas anunciadas pelo governo, não está chegando na ponta. Não estou me referindo ao caso dramático das filas para receber os R$600. Estou mencionando o fato de que as pequenas empresas não estão conseguindo acessar as linhas de financiamento, as linhas determinadas para que possam fazer frente a essa situação. Estas nossas medidas é para encarecer, solicitar, insistir para que o governo possa agilizar essas medidas e essas empresas, micro, médias empresas, possam ser atendidas para não dispensar os trabalhadores. Bom, a semana passada nós tivemos a revelação aí da pesquisa do IBGE, né, onde demonstra mais uma vez, né, uma das grandes vergonhas que nós temos no nosso país, que é a enorme desigualdade social. Só para você ter uma ideia, o ano 2019 nós tivemos uma situação onde os 5% mais pobre teve uma renda de em torno de R$165 por mês, né? Em contrapartida, os 10% mais ricos conseguiram aí deter, abocanharam aí 43% da renda nacional.
né? É uma situação absurda. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, né? É preciso registrar que esse problema não começou agora. É uma crítica que a gente faz a todos os últimos governos que não enfrentaram essa situação de forma contundente como necessária, né? Então é preciso a gente realmente tomar medidas, políticas públicas que possam enfrentar isso. Há várias formas de se fazer isso. Por exemplo, você incentivar o microempreendedor, você incentivar a agricultura familiar, né, que é um instrumento importante de distribuição de renda, ou mesmo a questão do cooperativismo, né, que é um instrumento de organização dos trabalhadores com ganho de economia de escala, né, onde você pode ter uma atividade econômica eficiente, né, mas que promova a distribuição de renda. É muito importante. E um outro aspecto também que a gente sempre acha importante abordar, que na nossa opinião ela acaba influenciando e incentivando inclusive a desigualdade social, é o sistema tributário brasileiro. Ele é extremamente regressivo, né? O Brasil, o foco do sistema tributário, ele está muito ligado à questão do consumo e não do lucro, né? Diferente dos países da OCDE. Então, é uma crítica que a gente faz, é uma situação que precisa ser alterada, né? Onde efetivamente aqui quem tem muito paga pouco, né? Quem tem pouco paga muito, né? Uma pessoa que vai comprar um pacote de arroz, ele paga o imposto, né? Um que ganha um Bolsa Família, né? Aí o outro, que é um milionário, vai comprar esse mesmo pacote de arroz, paga o mesmo imposto, né? Então, o imposto ele tem que ser mudado, esse conceito, no Brasil. E além disso, nós precisamos implantar aí a taxação das grandes fortunas, nós precisamos colocar um imposto sobre lucros e dividendos, que só o Brasil e a Estônia não tem. Temos que fazer os bancos pagarem mais impostos, né? Quer dizer, realmente quebrar esse sistema regressivo, quebrar essa tremenda injustiça fiscal que nós temos no país. Acho que são medidas como essa, seja na questão tributária, seja no incentivo da economia, que nós vamos estar podendo efetivamente enfrentar, né, esse câncer que se instalou no nosso país, que é a desigualdade social.